Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos continuar aqui o nosso estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e o tema da nossa aula de hoje são as sanções administrativas, as famosas multas da LGPD, não é? Ou o que será que acontece quando a gente não faz um projeto de adequação ou quando acontece alguma coisa lá que viola a LGPD. Hoje vamos falar sobre isso. O artigo 52 informa que os agentes de tratamento, que a gente já sabe que são o controlador e o operador, em razão das infrações cometidas às normas da lei, estão sujeitos a sanções administrativas aplicáveis pela autoridade. Quais são? Que tipo de sanções pode ter? Advertência, multa simples, multa diária, publicização, bloqueio de dados, eliminação dos dados, suspensão parcial de banco de dados pelo período máximo de 6 meses e suspensão da atividade de tratamento pelo período máximo de 6 meses ou uma proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Uma coisa que eu acho legal a gente conversar um pouco aqui é sobre a bendita multa dos 50 milhões. Meu Deus do céu, será que a minha empresa vai tomar uma multa de 50 milhões por descumprir a LGPD? E então eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho disso, porque isso daqui, digamos que é uma estratégia de marketing, que se utiliza um pouco para poder dar um enforcement maior, ou seja, vamos fazer uma pressão, então vamos falar bastante sobre a multa de 50 milhões. Mas vamos entender um pouquinho como que funciona esse cálculo aqui, ó. Lá, naquelas opções que a gente mostrou anteriormente, existe essa multa simples que está definida no inciso 2. E o que fala o artigo da lei? Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos limitados a um total de 50 milhões de reais por infração. Então, a gente entende que se for um grupo de empresas é o faturamento total, a gente entende que excluídos os tributos significa que é o faturamento líquido, e a gente entende que é 50 milhões por infração. Mas, vamos supor, fiz um exercíciozinho matemático aqui. Vamos supor que a gente tem uma empresa que o faturamento líquido no ano anterior foi 100 mil reais, ou seja, o meu negócio faturou, depois de deduzidos todos os impostos, o valor de 100 mil reais. Qual que é o limite legal? O limite é até 2%. Certo? E aí, caso exceda esse cap, a próxima limitação é 50 milhões de reais. Então, vamos supor que a empresa fature tanto que 2% do faturamento dela seja algo superior a 50 milhões de reais. Aí, os 50 milhões vai ser o limite. Mas no caso aqui, de uma empresa que fatura 100 mil reais no exercício anterior, líquido, o limite dessa multa são esses 2% aí, o primeiro cap, ou seja, será uma multa de 2 mil reais por infração. Tá muito longe, gente, desse negócio dos 50 milhões. Isso daí é um negócio meio assustador e que o povo fala muito, como se fosse uma espécie de marketing para impulsionar os processos de adequação. Mas eu já expliquei para vocês algumas vezes, o processo de adequação não é só para evitar que você tome multas, é para você estar numa situação em que você realmente protege e respeita os dados dos titulares, você tem uma posição mais favorável no mercado, você não usa dados que você não precisa, você não tem lá dentro informações que você realmente não está utilizando na sua operação, então com isso você torna um negócio mais eficiente. Existem muitos motivos para você fazer um processo de adequação. Essa multa aí de 50 milhões não é a coisa mais relevante da face da terra e em muitos casos ela nem é real, porque veja, aquela máxima de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você é uma empresa astronômica, gigantesca, que fatura bilhões e usa dado pessoal no seu core, é óbvio que as suas responsabilidades serão maiores do que uma empresa menor. Uma empresa, ela pode ter mais de uma infração passível de multa. Então, esse limitezinho aqui, nesse caso que a gente está simulando dos 100 mil de faturamento, pode ser 2 mil por infração. E você pode, às vezes, ser autuado para mais de uma infração. Então, pode ser 2, 3, 4 infrações e aí vai multiplicando aí pelo número de infrações. E para a multa chegar a ser 50 milhões sobre o faturamento líquido tem que ser de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então, dá para a gente perceber que é um universo, assim, bastante menor de empresas que vão realmente sofrer eventualmente uma penalidade de 50 milhões de reais. A gente vai explicar agora como que as sanções são aplicadas. Sempre vai ser mediante um processo administrativo com oportunidade de ampla defesa, de uma forma gradativa, isolada ou acumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso e considerando ainda parâmetros e critérios. Quais são? Gravidade e natureza das infrações de direitos afetados, boa-fé do infrator, vantagem
abordagem auferida, condição econômica, a reincidência, o grau do dano, cooperação do infrator, adoção de mecanismos e procedimentos para minimizar os danos, adoção de políticas de boas práticas e governança, pronta adoção de medidas corretivas e proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Então vai ser uma coisa bastante analisada, né? Não vai ser assim vamos sair por aí aplicando multa de forma nenhuma. Todas as coisas que a empresa tenha feito para estar em compliance, bem como boa-fé e tudo mais, vai ser levado em consideração. Nós temos visto realmente um trabalho da autoridade nacional bem menos preocupada com a aplicação de multa e bem mais preocupada em educar